Olá futura residente. Antes de tudo, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Ricardo Silf, mais conhecido como Silf, do time da disciplina de pneumologia de Estratégia Med, e eu tô aqui para te trazer as últimas evidências, o que mudou e pode estar presente na sua prova sobre screening para as neoplasias pulmonares, de acordo com as últimas evidências na literatura. Mas vem cá, se eu posso te dar uma dica quente hoje para o que você está fazendo, segue a gente aqui no canal do Estratégia Med no YouTube, presta atenção nesse lançamento quentíssimo, pegando fogo do curso intensivo do Estratégia Med, já vai lá nas nossas redes sociais, já dá um seguir também, não fique de fora das últimas evidências na literatura. Eu já tenho mais uma coisa para te falar. E aí você vai me perguntar, pô, Silvio, é tudo muito recente, não é? A recomendação é de 9/3/2021. E aí eu te falo, já está presente no nosso livro digital, no nosso resumo, no nosso curso intensivo e também nas nossas aulas e podcasts do nosso curso intensivo. Então, Estratégia Med não para. O nosso material é um organismo vivo e vai mudar a cada nova evidência da literatura. E eu estou aqui para falar para vocês o que mudou, o que pode estar presente na sua prova sobre o rastreamento de neoplasias pulmonares, de acordo com a US Preventive Service Task Force. Então vamos juntos, venha junto comigo. Esse é o artigo publicado no JAMA recentemente aqui. Para quem quiser fazer alguma consulta nos anais do artigo, tá aqui o endereço do artigo. Então vamos em frente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. A gente precisa de alguns dados para a gente poder submeter uma neoplasia a um programa de rastreio. Primeiro, a gente precisa entender o comportamento biológico dessa neoplasia. Não adianta a gente não entender o comportamento biológico de uma neoplasia ou compreender o comportamento biológico que essa neoplasia não for a rigor rastreável e tentar submeter. Segundo, ele precisa ser custo-benefício, ele precisa ter seu custo-benefício, ele precisa ser custo-efetivo o rastreio. Vou dar um exemplo para vocês. Não adianta a gente fazer uma neoplasia, o screening para uma neoplasia que tem alto turnover, sendo que se eu fizer, vamos supor, um raio-x de tórax hoje e fizer daqui 2 semanas, a imagem pode estar totalmente diferente. É por isso que a gente não faz screening para algumas doenças infecciosas. Por isso que a gente não faz screening para pneumonia bacteriana. Como que a gente submeteria o paciente à radiografia, sei lá, 48 em 48 horas, 72 em 72? E é por isso que o screening para as neoplasias pulmonares a rigor, ele é screening para câncer de pulmão não pequenas células. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que ninguém nunca falou para vocês. Tá lá no final do artigo publicado. Tá? Não tem como a gente fazer screening para câncer de pulmão pequenas células, sendo que o tempo de turnover celular é extremamente pequeno, o tempo de dobra celular é extremamente pequeno. Você faz um exame de imagem hoje, daqui 3 meses o pulmão eventualmente já está tomado, eu já tenho doença à distância, já tenho micrometástase. Portanto, tudo que eu falar aqui vai de acordo com o comportamento biológico do câncer de pulmão não de pequenas células, que é dividido, vamos recordar, adenocarcinoma mais comum nas últimas séries presentes na literatura, carcinoma espinocelular e carcinoma de grandes células não neuroendócrino. E, portanto, o que eu falar aqui é para carcinoma de pulmão não pequenas células, tudo bem? Então esse é o dado interessante que eu tenho para te trazer aqui, tá? E por que a gente faz o screening para as neoplasias pulmonares? Dá uma olhada nessa curva, sobrevida média em 5 anos, de acordo com o estadiamento da doença em porcentagem. A gente já pode observar, dá uma olhadinha aqui, ó. Quanto mais avançado o estadiamento da doença, pior a sobrevida. E quanto mais precoce, melhor a sobrevida em 5 anos. Portanto, eu preciso de diagnóstico precoce no contexto das neoplasias pulmonares para que ela possa ter um intuito curativo. Neoplasia operável é no máximo estadio 3A. Portanto, são as que têm maior sobrevida média em 5 anos. Não adianta, porque não adianta a gente ter um diagnóstico tardio. 79% das neoplasias pulmonares, elas são diagnosticadas tardiamente. Portanto, a gente precisa mudar um pouco esse paradigma e trazer um pouco mais o rastreamento das neoplasias de pulmão para a nossa realidade. 2 estudos pivotais estudaram rastreamento em neoplasias pulmonares. Esses estudos são o NLST e o estudo Nelson. Ambos demonstraram impacto na sobrevida, inclusive o estudo NLST demonstrou uma redução no risco relativo de 20%, tá? Com o rastreamento das neoplasias pulmonares, e o estudo Nelson trouxe para a gente a periodicidade. Anual é melhor do que bianual, vamos supor. Tudo bem? Então, um bem bolado desses 2 estudos pivotais associado a novos estudos que foram agregados com o tempo, tá? Trouxeram as últimas recomendações.
Então ela alterou. De 2013 para cá, tivemos várias mudanças na literatura e o US Preventive Service Task Force trouxe essas últimas evidências e estamos trazendo em primeira mão para vocês. O tema é quente, vale bem a pena vocês prestarem bastante atenção. E aí eu já quero trazer uma novidade para vocês que na verdade não é novidade. Isso está presente no último documento. O screening para neoplasias pulmonares ele não deve ser realizado utilizando citologia do escarro, biomarcadores ou radiografia de tórax. Inclusive, em alguns estudos, a radiografia de tórax aumentou o número de intervenções desnecessárias nos pacientes. Tudo bem? E agora, o grande slide, o que vocês estão procurando, já dá um print aí na sua tela, porque isso aqui é informação quente, tá? Vale muito a pena prestar bastante atenção. Por quê? Porque eu tenho essa tabela e tenho um mnemônico que está presente no artigo para mostrar para vocês. Vou projetar aqui rapidinho, dá uma olhadinha como que era e como que é agora. Então aqui à esquerda, 2013, aqui à direita, 9 de março de 2021. Então como que era? O que que mudou? Eu vou circular aqui para vocês. Mudou de 55 para 50 e mudou de 30 para 20. Ah, Silvio, o que mais mudou? Não mudou mais nada. Por enquanto não mudou mais nada. Então veja que atualmente o guideline ele é mais permissivo. Ele vai trazer mais paciente para dentro dele para aumentar o seu programa de rastreamento e diagnosticar de maneira mais precoce as neoplasias pulmonares. Isso é muito bom no contexto da saúde pública. Então olha só, antigamente 55 a 80 anos com carga tabágica 30 maços ano ou maior, desde que o paciente seja tabagista ativo ou tenha fumado nos últimos 15 anos. Como que eu faço o screening para neoplasias pulmonares? Com tomografia computadorizada de baixa dose, com uma dose de radiação menor, quando comparada à tomografia de tórax convencional. Qual que é a periodicidade? A periodicidade é anual. E eu faço até quando? Faço para a vida inteira, Silvio? Não, não faz para a vida inteira. Primeiro você incentiva o seu paciente a cessar o tabagismo. Se ele cessou por mais de 15 anos, você interrompe o screening ou, se infelizmente, nesse meio tempo de screening, o paciente desenvolveu alguma doença que incapacita a progressão do screening ou a progressão para um tratamento cirúrgico curativo. Vou dar um exemplo. O paciente está num programa de screening, de repente ele tem um AVC hemorrágico e fica acamado, um KPS de 40%, ECOG de 4%, o paciente fica dependente para as atividades diárias. E aí o paciente sai do programa de screening. Como que é atualmente? Qual que é o mnemônico que eu vou trazer para vocês? Mnemônico no próximo slide. Então fica aí mais um pouquinho, por quê? Porque atualmente, screening 50 a 80 anos em pacientes que têm uma carga tabágica de 20 maços ano, que é aquele paciente que fumou um maço por 20 anos, ou meio maço por 40 anos, e assim vai, tá? Ou 2 maços por 10 anos ou mais, tabagista ativo que tenha cessado por 15 ou menos anos, tudo bem? Tomografia de baixa dose, periodicidade anual e a interrupção, a descontinuidade do programa de screening deve ser também utilizando os mesmos critérios que o subgrupo anterior. Então o que mudou? 55 para 50 e carga tabágica foi de 30 para 20. Quero trazer aqui para vocês o mnemônico que está presente no artigo, tudo bem? A, 50, 80, 20 e 15. Tá? Então o screening deve ser anual para pacientes entre 50 e 80 anos com carga tabágica maior ou igual a 20 maços ano e que tenham fumado nos últimos 15 anos ou cessado há menos que 15 anos. Tudo bem? É interessante a gente decorar isso, porque pode sim estar presente na sua prova. Então eu quero fazer uma questão aqui rapidinho, bate pronto junto com vocês. Paciente de 60 anos, sexo masculino, foi à consulta de forma não voluntária por insistência da sua esposa, nega quaisquer sintomas no momento, refere hábitos de tabagismo, 35 maços ano e etilismo 600 ml de bebida fermentada por dia, e diante deste quadro, para o rastreamento do câncer de pulmão, a conduta adequada é solicitar. Observe, o paciente vou fazer de acordo com as novas recomendações. Tem entre 50 e 80 anos. E tem uma carga tabágica maior ou igual a 20 maços ano, e olha só, paciente tabagista ativo, eu preciso fazer uma tomografia computadorizada de baixa dose no nosso paciente. Então já marca a alternativa A e parte para a próxima questão. Aqui estão as nossas referências, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Estratégia Med. O nosso curso intensivo está imperdível, se eu fosse você, eu não ficaria de fora, tá? Então, inscreva-se agora,
tá? Dia 26/7, lançamento oficial do nosso curso intensivo. Eu te espero lá, junto com todos os nossos outros professores do Estratégia Med, uma equipe maravilhosa de especialistas ao seu dispor para te ajudar na realização do seu sonho. Um grande abraço e a gente se vê lá.